O Antônio, né, que o presoto lá, o gordo, que trabalhava na Jetcolor, ele começou a trabalhar lá como relações públicas e levou eu e o Bolle para trabalhar com ele. Isso em 82, a gente começou a trabalhar lá juntos como auxiliar, né, de fotógrafo, como todo mundo, fazendo iluminação e posteriormente pegando a câmera e fotografando, né? Antigamente a fotografia não é que nem hoje, né? Antes a gente saía para trabalhar final de semana e era fazer o básico, a gente fazia o casamento, terminava o casamento, casamento geralmente era 6, 7 horas da noite, não era muito tarde e também não acabava tarde, porque era bem simples, né? Não era tão glamuroso que nem é hoje. Mas era muito gostoso, porque a gente trabalhava durante a semana inteira na loja, com vendas também, né, no balcão, montagem de álbum, seleção de fotos, e aí final de semana ia fotografar os casamentos, a gente saía juntos para fotografar. Na Jetcolor era assim, a gente trabalhava e não tinha carro para todo mundo, eram só 2 carros, na verdade quem tinha carro era o Antônio e o Roberto, que era o gerente da loja. Então, para ir para a igreja, a gente pegava carona com algum deles e ia para a igreja. Fotografava todo o evento, o casamento de religioso. E depois, quando ia para agronomia ou para festa, recepção, a gente pegava carona com algum padrinho. Geralmente, a gente saía da igreja e ia para agronomia. E aí pegava carona com a pessoa que levava os noivos para agronomia. Mas não era sempre que acontecia isso. Uma dessas vezes, eu me lembro, estava eu e o Bolle fotografando lá na igreja da vila, e uma chuva que estava muito forte, e nós fomos pedir carona para o padrinho. O padrinho falou para a gente que virando a esquina ali do lado da igreja tinha um ponto de ônibus, que a gente esperasse o ônibus lá, que o ônibus parava em frente à recepção, onde seria, né, na casa da noiva. E fomos lá, na chuva, esperando. O ônibus parou, nós pegamos o ônibus, descemos, realmente o ônibus parou em frente à casa da noiva, onde seria a recepção, e descemos do ônibus. Só que, assim, eu desci e saí do ônibus normal. O Bolle, quando ele desceu, ele pisou numa poça d'água, afundou o pé, quase que até o joelho na água, e ficou com o pé o tempo inteiro lá encharcado no casamento, né? O Antônio era o mestre para fazer, né, as trapalhadas dele lá. Virava e mexia, ele tinha história para contar de casamento dele, né? O Roberto tinha um Fusca na época, então deixou o paletó do terno pendurado no cabide. E o Antônio, para entrar no carro, ele abriu a porta e quando ele fechou, ele não viu que o paletó, metade do paletó ficou para fora, e fechou o paletó para fora do carro. Quando chegou lá, o paletó estava em metade sujo da pista, uma mancha da borracha da porta no meio do paletó. O Roberto, nossa, com certeza, né? Quase que matou ele. Era um padre, se não me engano, alemão. Ele era bem rígido lá e tinha já histórico desse padre já com outros fotógrafos lá em Capivari. E o padre saiu para pegar a hóstia. E a hora que ele saiu, o Antônio correu na frente do altar ali, do púlpito dele, para fazer a foto de frente dos noivos. Só que o Antônio, em vez de fazer a foto e sair, ele ficou lá. E o padre, a hora que voltou, perguntou para ele se ele queria continuar a cerimônia. E o Antônio não sabia ficar de boca fechada, respondeu o padre ficou nervoso e saiu mesmo, correu mesmo no corredor, saiu correndo atrás dele, dentro da igreja, né? Às vezes até eu tô em casa de final de semana, num sábado de manhã, porque às vezes você faz o casamento e o casamento não tem civil de manhã. Então, às vezes eu vou no cartório só para ir e ficar batendo papo lá com esse pessoal que está lá. Porque a gente se diverte, né? Conta piada, dá risada e troca informações, entendeu? E então hoje ainda tem isso, sim. É gostoso, é muito bom isso aí, sim. É gostoso de fazer isso. Teve um fato que eu lembrei até interessante do cartório, que a gente estava lá esperando para chegar a hora do nosso casamento, da Moraes Barros. E o juiz ali, o escrivão, ele recebeu um telefonema de uma noiva pedindo para avisar o noivo ali na hora que ela não ia mais casar.
E o fotógrafo desse casamento era o Ney, o Uruguai. Ele estava esperando a noiva chegar para fotografar o casamento, a noiva ligou no cartório e avisou que não ia mais, para dispensar todo mundo, que ela não ia mais casar. Ah, entrou todo mundo em pânico, né? O noivo ficou desesperado, não sabia o que fazer. O Ney, como sempre, né, saiu dando risada, porque, né, o que você vai fazer, né? Mas ficou meio que chato ali, até para os outros, porque, né, uma reação que ninguém espera, né? Você esperar um negócio desse no cartório ali, de última hora a pessoa ligar e falar que não vai mais casar. Anos 80 era assim, era mais, quer dizer, não mais complicado, porque toda época tem a sua complicação, mas era assim, eu acho que era mais divertido a gente trabalhar, porque a gente tinha que realmente dar o sangue ali no que a gente estava fazendo, né? Não que não seja isso hoje, mas assim, era mais mecânico o negócio, não era tão automático, tão mais prático quanto hoje, né? Que a digital ela facilitou bastante, mas na época era mais mecânico mesmo, a gente tinha que trabalhar com raça mesmo, saber o que estava fazendo, ter noção de distância, de abertura, de iluminação, então era mais prazeroso fazer. E era uma aventura, né? Você fazer 120, o filme era de 12 poses, então você fotografava, tinha que ser sempre uma pessoa que te ajudasse a trocar filme. Então você tinha duas câmeras, uma já carregada, aí o auxiliar trocava o filme para você pegava outra câmera, né? Porque 12 poses a gente fotografava entrado no corredor, chegava lá em cima no altar, já tinha que trocar o filme. Em 95 eu abri uma loja com ele. Eu e o Antônio abrimos uma loja na Avenida de São Paulo e eu fiquei de sócio 1 ano com ele nessa loja, que chamava Imagem Foto Estúdio. Era onde eu morava, eu tinha a casa no fundo e na frente eu tinha o barracão e nós montamos a loja lá. Eu trabalho também, assim, em social, eu trabalhei, prestei serviço para a revista Trifato, prestei serviço para o Jornal de Piracicaba. Enquanto tinha loja na Avenida São Paulo, lá na Avenida São Paulo também tinha um jornal que era um jornal de bairro, que se chamava Jornal Zona Sul, que era do Cláudio Arruda, e eu fiquei muito tempo também prestando serviço para ele, trabalhando para o jornal. Mas o forte, no que eu gosto de fazer mesmo é casamento, né? Eu já fiz muito estúdio, a Steel, fiz bastante também quando com a loja lá. Mas hoje eu estou focado mais nessa área de casamento mesmo. Agora é gostoso também, muito gostoso, porque agora você tem a praticidade, até inclusive de você tirou a foto, você já vê o que você fez, você já vê o resultado ali, né? Até no comecinho, isso da digital, a gente ficava até meio, hoje ainda fica até meio espantado com o que tem de tecnologia, né? Eu me lembro que numa Copa eu estava assistindo e o fotógrafo ele estava trabalhando ali no gramado e a máquina já estava acoplada a um notebook e ele fotografando ali, essa foto já estava saindo direto para a redação da revista, já vinha para São Paulo aqui direto, então, né, uma coisa impressionante, né? O começo foi um pouco de rejeição, né? Assim, a gente se assustava com o novo e a gente que já vem daquela época de trabalhar com filme e tudo mais, então a gente tinha que meio que receio em relação à qualidade do trabalho, tá? Então eu fiquei um pouquinho meio assim na retaguarda, eu não queria, até que eu acho que eu fui um dos últimos aqui na cidade a trocar o equipamento de filme pela digital, justamente porque, né, eu tinha esse receio de qualidade, mas a adaptação assim não foi nada muito difícil, porque não é muito diferente a digital da analógica. O que muda é que realmente você pode ver a foto ali na hora que você faz, mas a essência é a mesma, né? Você tem que pôr ali também
a dedicação, o seu olhar, o coração ali naquilo que você está fazendo, né? E a fotografia, ela é isso, né? Se ela não sair de dentro, ela não vem mesmo, não sai, não adianta. Olha, eu quando comecei a fotografar, aqui tinha o Spavieri, que trabalhava aqui na cidade, que foi quem eu conheci, né? O Cristiano, ah, Banzato. Banzato era um cara que, nossa, eu maior admiração por ele, porque era um profissional excepcional, né? O Davi Negri. São essas pessoas assim que eu conheci da época que eu aprendi a conhecer, são eles, né? O Cícero também, que já era mais antigo aqui da cidade, então são eles que a gente... Mas assim, eu acho que quem eu mais... que eu admiro mesmo, que foi a pessoa que mais me inspirou, foi o Banzato. O Banzato, ele era mesmo muito fera. O Antônio era um cara muito divertido, a gente se dava muito bem, porque assim, uma que a gente já se conhecia desde criança, né? Nós fomos criados assim na infância juntos, eu, ele, o Bole, então a gente sempre morou perto, sempre fomos vizinhos e a gente sempre teve esse relacionamento assim e era divertido demais trabalhar com ele. Uma porque a gente, ele era bem expansivo, né? Ele era assim, na simplicidade dele, ele às vezes soltava umas pérolas lá com os noivos e então a gente é, era muito divertido mesmo trabalhar com ele. E ele passava pra gente assim, do que ele sabia, ele procurava ensinar e passar mesmo, transmitir pra gente o que ele tinha de carga de fotografia. Eu posso dizer que eu fotografei a Santa Ceia. Então, se alguém perguntar, você conhece algum fotógrafo que fotografou a Santa Ceia? Fui eu, né? Não, um deles, né? Eu trabalhei lá, na época eu conheci o Gustavo Gonzalez, que era o professor aqui, inclusive na minha rua, hoje onde eu moro, ele tinha a escola dele ali. E eu conheci o Gustavo e ele tinha dado aula na época por Raul Rosados, hoje ele é fotógrafo também, e ele participou da diretoria da Paixão de Cristo lá por muitos anos. E o Raul estava precisando de alguém que fotografasse na época lá o espetáculo e me chamou. Então eu fiz uma parceria com eles, né? A loja que eu tinha na época fez uma parceria e eu trabalhei lá para eles por 4 anos fotografando o espetáculo. Tem o André Covolan, é um cara que é muito bom no que ele faz. O Anderson Stênico é um rapazinho também que está entrando aí, que é excelente pessoa também. Tem vários, é que às vezes a gente não lembra de todo mundo, até assim, é chato até você não lembrar, né, de outros nomes, mas tem bastante sim. Eu trabalho já desde 82, né, com isso, 30 anos, aí 31 anos já com fotografia, então tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui foi através da fotografia. Também, né, todas as conquistas, né, tudo que você tem é através disso, do trabalho com fotografia.